A paz do Senhor. Eu sou a pastora Val Sampaio e este é mais um testemunho da House of Healing, Casa da Cura Sol. Eu tenho certeza que você será impactado pelo poder milagroso de Jesus Cristo. A sua casa também será transformada. Creia que hoje o milagre vai chegar até a sua vida. Amém. Estou aqui com a nossa amada irmã Eliane, que tem um testemunho fortíssimo para compartilhar com você, e também com a nossa irmã Mariana, que irá nos ajudar com essa conversa que será encorajadora e impactante. Então, Eliane, nós estamos muito animados para ouvir você. Conta um pouquinho de você. Eu sou Eliane, sou diaconisa da Casa da Cura. Aleluia. Sou casada com o Lino, presbítero da Casa da Cura. Tenho 2 filhos, Miguel Henrique, de 18 anos, um profeta também da Casa da Cura. Tenho a Isabelle, de 14 anos, é uma profeta também. E estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha história, do meu testemunho, do que Deus fez na minha casa. Eliane, a sua família ela é tão linda. Foi Deus que planejou a sua família, né? Deus que Amém. desenhou e sonhou com a sua família, Amém. não é verdade? Sim. Mas você pensava em casar tão cedo? Como que fala um pouquinho antes de tudo, da sua adolescência, da sua juventude? Como é que você conheceu o nosso amado presbítero Lino? Eu não imaginava casar tão nova. Meus planos era estudar, fazer uma faculdade, ter uma carreira, mas aos 14 anos eu conheci o meu esposo e começamos a namorar. Namoramos por 6 anos, eu casei com 20 anos. Uau! Meu Deus! jovem. E você já conhecia Cristo? Já era evangélica? Eu já era evangélica, eu nasci num lar evangélico, conhecia a palavra, mas eu não tinha intimidade com o Senhor. E quando foi, Eliane, que começou essa intimidade com o Senhor? Conta pra gente. Teve um caminho para realmente eu conhecer o Senhor como um pai, porque eu conhecia ele como um Deus que castigava. Eu tinha mais medo do que não tinha ele como um Deus pai. Quanta gente sofre disso, né? Isso se chama orfandade espiritual. E eu consegui entender essa parte com Deus, ter essa intimidade com Deus, quando eu comecei a fazer parte da Casa da Cura. Porque na minha adolescência, quando eu namorava com meu esposo, eu sempre fui uma filha obediente, tinha medos, né, de desobedecer meus pais, a liderança da igreja. Então, eu tinha muito medo do que Deus poderia me castigar, porque a gente ouvia muita palavra que Deus castigava pelas nossas atitudes. E eu vim ter essa intimidade como filha, entender o amor de Deus, o cuidado dele com a minha vida na Casa da Cura. Aleluia! Uau, coisa linda! E para chegar a este momento foi um caminho a percorrer, né? Caminhei. Eliane, foi o caminho da dor? Sim, foi o caminho da dor. Para ter essa intimidade foi com dor. Não foi fácil, mas o Espírito Santo me ajudou Aleluia! a vencer e a conhecer o Deus Pai, que me Aleluia. ama de verdade, que cuida de mim. Quando eu decidi casar, o meu esposo depois de 6 anos de namoro, ele veio para os Estados Unidos e eu resolvi vir. Meus pais não aceitou a minha decisão, mas eu briguei. Na época, eu tinha 19 anos, um pouco rebelde. Meus pais deixou eu vir para os Estados Unidos. Não tinha como te segurar lá, né? Não teve como. Já tinha 6 anos de namoro e meu esposo já estava aqui. Nós casamos por correspondência, fizemos tudo que meus pais pediram por obediência e viemos para cá. E aqui tivemos o início de um casamento, né? Todo início de casamento não é fácil, ainda mais num país diferente, língua diferente, cultura,
Mas continuamos servindo ao Senhor, nunca desviamos, trabalhando e seguindo a nossa vida normalmente. Mas o meu esposo sempre teve o desejo de voltar para o Brasil. Todos os anos era a mesma história, ele fazia os planos dele, mas esquecia de perguntar ao Senhor qual eram os planos do Senhor para a nossa vida. Todos os anos era a mesma coisa, vou voltar para o Brasil, vou voltar para o Brasil. Depois de 10 anos ouvindo a mesma coisa, eu resolvi obedecer ao meu esposo. Eliane, e nesse meio tempo de 10 anos, como que vocês estavam com Jesus? Vocês estavam firmes com Cristo, buscando a Deus? Conta para nós. Sim, nós nunca desviamos, sempre participando. Tínhamos muitas promessas Aleluia. para nossa casa, para o nosso ministério. Então, a gente sempre participou ativos na igreja, mas todas as vezes que o meu esposo queria ir embora, a gente nunca colocava em oração. Olha a importância de, para qualquer decisão, você primeiro entrar em um propósito de oração. Perguntar para Deus. Isso é tão importante. E as pessoas, normalmente, elas deixam para orar depois que decidem, não é verdade? Sim, e aí depois de 5 anos de casamento, até então, nesse período, eu sempre falava com meu esposo que ele podia ir embora, que a gente podia separar, que ele podia voltar para o Brasil, realizar os sonhos dele, que eu iria continuar aqui. E aí, nesses 5 anos, eu tive o meu primeiro filho, e aí começou a mudar, né? E a gente estava mais firme com o Senhor, e eu entendi que eu precisava ser uma esposa mais submissa. Só que aí nós decidimos voltar para o Brasil quando meu filho tinha 2 anos. E nós fomos orar. Dessa vez, nós colocamos na mão do Senhor essa decisão. E decidimos em casa como seria a nossa volta para o Brasil. Quando iria ser, e nessa mesma semana nós fomos à igreja num evento especial que tinha do pastor do Brasil, e ele, durante a sua pregação, ele chamou a gente no altar, eu e meu esposo, e pediu para levar a criança, o Miguel Henrique. E nós fomos. E quando a gente recebeu a palavra, o Senhor falava que não era para a gente ir para o Brasil. Uau, o Senhor falou com O vocês. Senhor falou. Olha aí, Mariana. O Senhor falou que não era para a gente ir, não eram os planos do Senhor para minha família. E qual foi a sua decisão, Eliane? Diante Com do que essa o Senhor resposta, não é verdade? Com essa resposta nesse dia, nós decidimos a não ir. Amém. Nós ouvimos. Glória a Deus. Nesse tempo, nós ouvimos a voz do Senhor. Amém. 1 ano depois, o meu esposo voltou novamente, querendo ir embora para o Brasil. E nós continuamos orando. E eu falei com ele, eu quero ter outro filho nascido aqui nos Estados Unidos e depois eu vou embora. Então, nesse período, eu engravidei, eu fiquei os 9 meses, a Isabelle nasceu, esperei 5 meses para ela poder viajar e o Senhor não falou mais nada. O Senhor não falou nem que sim e nem que não. Se calou. O Senhor se calou. O Senhor estava esperando de nós a nossa obediência. Sim. Porque, na verdade, ele já tinha dito que não era para ir. O Senhor Você já percebe, tinha... Mariana, que o Senhor fala e nós temos a tendência de esquecer muito rápido as coisas que o Senhor diz, as promessas do Senhor, as direções do Senhor. Não é verdade, Eliane? Sim, pastora. Nesse tempo, eu não esqueci do que Deus falou. Você tinha consciência. Eu tinha consciência que o Senhor se calou nesse período de 1 ano e meio ali da minha gravidez até os 5 meses da Isabelle para voltar ao Brasil. Eu organizei toda a minha mudança, fiz todos os meus planos e nesse período meu avô faleceu e aí eu falei, tá na hora de ir embora, porque os meus planos era chegar no Brasil, fazer uma faculdade, trabalhar como a gente trabalha aqui, criar os meus filhos, eu ia na frente alguns meses e o meu esposo ia depois. E o Senhor não falou nada, nem que sim, nem que não. O Senhor deixou o livre-arbítrio para a gente escolher. E na época, nós decidimos ir para o Brasil. Uau! E aí, você foi sozinha, primeiro com as crianças? Sim, eu fui em fevereiro com as crianças para ele ir em dezembro do mesmo ano. Eliane, então, debaixo da submissão da vontade do seu esposo,
vocês decidiram ir. Como foi? Conta para nós. Sim, nós decidimos ir. Eu continuei sempre buscando ao Senhor para que no último minuto ali do avião o Senhor falasse com a gente novamente. Mas o Senhor não falou. E no ano de 2010, fevereiro de 2010, eu fui para o Brasil com uma criança de 5 meses e uma criança de 3 anos. E meu esposo iria no mesmo ano de 2010, em dezembro. E ao chegar no Brasil, ao descer no aeroporto do Rio de Janeiro, o arrependimento já foi muito forte no meu coração. Ali, naquele momento ali, já bateu um desespero e o arrependimento. E o Senhor me fez lembrar de tudo que ele tinha falado. Uau. Que não eram os planos dele para minha casa. E não teve um dia no Brasil que eu Se esquecesse disso. me esquecesse e também ficasse feliz. Tive momentos felizes com a minha família, foi bom ver meus pais, Reencontro, né? reencontrar amigos, família, né? Tive períodos que vi meus sobrinhos nascerem, mas assim, a tristeza sempre estava ali desde o primeiro dia que eu cheguei no Brasil. Eliane, e essa tristeza contínua que você sentia? Você chorava todo dia? Então, no início, que os planos ainda, né, eram os nossos planos de chegar, comprar a casa, entrar para uma faculdade, tudo estava dentro dos nossos planos. E a tristeza era uma tristeza de arrependimento, né? Bateu o arrependimento e também a desobediência. O que realmente pesou muito foi a desobediência, porque eu sempre fui uma filha obediente, eu fazia as coisas, né, com medo de que Deus ia me castigar. Até então eu não tinha um relacionamento com Deus. Então ali eu falei, Senhor, o Senhor vai me castigar pela minha desobediência? E aí foram passando os meses, as coisas foram acontecendo. No primeiro mês que eu estava no Brasil, eu já estava decidida que o meu esposo não ia voltar. Uau, você decidiu isso? Como assim? Porque eu estava decidida a voltar para os Estados Unidos. Ah, ok, entendi. Eliane, você foi bombardeada de sentimentos de culpa, não é verdade? Pela Sim, decisão. muita culpa. E muita dor na alma, porque você já tinha um sentimento que o Deus carrasco iria te punir. Então, passou um mês, você falou, vou voltar para os Estados Unidos. Sim, com um mês que eu estava lá, eu já tinha tomado a minha decisão que eu iria voltar. E eu falei com meu esposo, não vem. E ele, com a vontade, né, com os planos, ele falou que ia voltar. E ficou uma briga. Ali começou a briga entre casal, que eu não queria que ele voltasse e ele queria voltar. E ali já começou uma raiva, um ódio no meu coração pelo meu esposo, porque eu culpava ele por eu estar ali, mesmo que foi uma decisão minha, mesmo que eu aceitei, mesmo que ouvindo a voz do Senhor, eu fui, mas eu colocava a culpa nele. Então criei uma raiva, um ódio que tinha momentos que ele ligava e eu não conseguia nem ouvir a voz dele. A alma ferida é assim, começa a estar num estado tão terrível que, além de estar ferida, vai ferindo principalmente as pessoas que a gente mais ama. Você viu que você também feria seu esposo com as palavras, quando ele te ligava, com as suas Sim. atitudes, e não só ele. Como é que foi esse relacionamento de tanta dor com os seus próprios filhos? Com os meus filhos nunca teve, eu nunca revoltei e descontei a minha raiva nos meus filhos, não. Assim, com o passar do tempo, quando eu comecei a adoecer, eu já não conseguia cuidar tanto deles como a mãe precisava cuidar. Porque foi passando os meses, a Isabelle, a minha filha mais nova, que ela tinha 5 meses, com 3 meses para 4 meses que eu estava no Brasil, eu comecei a ver que ela era diferente, que ela agia diferente do meu filho. Ela cresceu normalmente, tamanho, o peso normal, mas ela não agia como um bebê normal, de bater palminha, dar tchau. E ali iniciou um processo de investigar o que a Isabelle poderia ter. Isso quantos meses depois que você estava no Brasil? Uns 3 para 4 meses depois. Ela muito tinha mais ou menos recente. 9 meses. Uau. Então, estava chegando próximo do tempo do meu esposo voltar.
pro Brasil. E aí eu falei com ele, você não vai voltar porque financeiramente a gente também não estava preparado para fazer tratamento de uma criança, Sim. né? Até então eu achava assim que o meu dinheiro, que aonde eles me enviassem para qualquer país, para qualquer lugar, eu iria fazer uma cirurgia, fazer algo, iria, né, resolver o problema dela. E quando a Isabelle fez 1 ano, a gente já sabia que ela era uma criança especial. E aí, nesse período de 5 para 6 meses que eu estava no Brasil, eu já estava com depressão, mas eu não aceitava a depressão, porque no início da depressão a gente acha que é só uma tristeza normal, pelo momento que você está passando, com a dor na alma. E quais os sintomas que você começou a apresentar, que você começou a achar que você tinha depressão? No início, choro, eu chorava muito e já não queria mais interagir com as pessoas. Queria ficar isolada, né? Queria estar sozinha com meus filhos. E aí, nesse período, Você trabalhava? não, eu não consegui trabalhar, não consegui estudar, porque eu estava com as 2 crianças e começando a investigar o problema de saúde da Isabelle. E aí eles me enviavam para outra cidade, para Belo Horizonte, era 6 horas de viagem, era Ipatinga, que era 4 horas de viagem. Então, assim, eu só tinha tempo para eles. Era escola e médicos. Então, assim, eu não consegui nem trabalhar e nem estudar. Buscando todos os tratamentos para Isabelle o tempo todo. E você tinha desejo de morte? Então, aí nesse primeiro ano que tudo era novidade, que aí o meu esposo falava assim que ele ia voltar de qualquer jeito, eu já estava com tanto ódio que eu já comecei a ameaçar ele, que se ele voltasse, a gente ia separar, que assim, a vontade era até de matar, assim, de tanta raiva que eu tinha no meu coração. E aí ele decidiu a não voltar, porque financeiramente ele viu que os gastos estavam sendo muito e ele, como pai, também ele queria o melhor para filha dele, Sim. né? E ele também percebeu, viu que financeiramente o Brasil estava difícil para manter uma casa, os filhos, tudo que a gente precisava. Então ele também decidiu a não voltar nesse ano de 2010. Eliane, quando você está contando essa trajetória, eu fico pensando na sua família em volta de você, no seu esposo aqui na Flórida e você lá em Minas Gerais, não é? Sim. A família percebeu que você ficou doente? Seu esposo aqui na Flórida percebeu que você ficou doente? Seus amigos, alguém que estava próximo de você, percebeu que você estava num estado de depressão profundo? No primeiro ano, não. Eles, né, achavam, até eu não tinha percebido que eu já estava numa depressão profunda. No primeiro ano era mais, achava que era tristeza, teve muito julgamento. Então, assim, as pessoas falavam assim: "Ah, você tem uma casa, você tem um carro, você financeiramente você tá bem, para que você quer voltar para os Estados Unidos? Para Por que 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 você está você triste? por Você não que tem que motivo para estar triste? seu esposo manda dinheiro para você, você tem carro?" Então, assim, há muitos julgamentos. Então, assim, as pessoas que estão de fora, elas precisam tomar muito cuidado, porque não sabe o que a pessoa está passando, Não sabem o que que é a dor da depressão. não sabe. É uma solidão profunda, mesmo estando com seus filhos ali, né, sua mãe, é uma solidão profunda, não é verdade? Sim, eu tinha meus pais próximos, minha irmã, eles percebiam, eles viam que eu, né, tava triste e tudo, mas assim, por esse julgamento, eles deixavam passar muita coisa. E aí foram passando anos. Aí teve o segundo ano, aí no segundo ano que a Isabelle já estava um pouco mais apresentando a síndrome que ela tem. Foi diagnosticada antes dos 2 anos ou com 1 ano já foi direto na síndrome certa ou ainda estava estudando que síndrome que era? Sim, foram anos, pastora. Anos. Foram anos. Eu tive o diagnóstico dela só com 6 anos de idade. O diagnóstico certo da Certo. síndrome, É, que com é a síndrome de Rett. é muito rara, não é verdade? Você pode É, falar um pouquinho da síndrome de Rett para depois nós continuarmos ali no lugar da depressão, porque eu sim, acredito que você que está se identificando com esse seu testemunho, então nós vamos parar um pouquinho nesse momento só para falar sobre a síndrome de Rett, mas voltar na depressão, tá bom? Vamos lá? Muita gente não sabe o que que é a síndrome de Rett. sim. Então,
Antes de chegar na síndrome de Rett, pastora, a Isabelle, com 1 ano e 6 meses, que a pediatra encaminhou ela para o neuro ali, com 1 ano e 6 meses, ele já falou que ela não queria andar. Ela não queria andar. Então, aquele dia ali já abriu um buraco e o meu mundo desabou ali. E ali iniciou a investigação. Eles foram investigando por síndromes, se anda, se não anda, então são alguns detalhes e eles vão investigando. Ela passou por 4 exames e os 4 deram negativos, que são síndromes leves. Até a neuro desconfiar que ela poderia ter síndrome de Rett. A síndrome de Rett é uma síndrome, a cada 13 mil meninas nasce uma. E para os médicos, na época que ela teve o diagnóstico, com 6 anos de idade, o médico falou que ela só iria viver até os 12 anos. Uau. Ele foi muito, assim, taxativo mesmo. A sua filha não vai viver mais do que 12 anos. E ela já estava com 6 anos. E aí, no início, você já vive todas aquelas síndromes que os médicos já tinham falado. E aí começa a gente desesperar. Então, cada vez que eu ia no médico era uma síndrome diferente, que cada síndrome era pior do que a outra, a minha depressão ia aumentando e aí eu ia vivendo tudo que a doença falava, né? Eu vivia antes de acontecer. Então, assim, quando a Isabelle, aos 2 anos, ela andou, que Aleluia. o médico falou assim, eu tive que brigar com o médico para pedir a liberação para ela fazer as fisioterapias, fazer o tratamento. Ele falou assim, mãe, você tem que aceitar. Tudo para os médicos você tem que aceitar. E aí, naquele dia eu saí e falei assim, eu vou fazer as terapias, doutor. É eu que vou levar, é eu que vou pagar, é eu que vou fazer. Não importa quanto tempo vai ser, mas eu vou fazer. E com 2 anos, eu não sei se a terapia realmente ajudou ou não, mas eram os planos do Senhor dela andar. Amém. E ela Aleluia. começou a andar com 2 anos de idade. Glórias a Deus. Aleluia. Então, assim, ali me deu uma esperança, mesmo que a gente não vê muita saída quando você está na situação do problema, no meio à dor, mas ali já teve uma esperança, porque o que os médicos falam não é o que o Senhor tem para a vida da gente. Então ali o Senhor já começou a mudar a história da Isabelle. E com 6 anos ela teve o diagnóstico de síndrome de Rett e os médicos já falaram, ela não vai andar, ela vai parar de andar, ela não vai se alimentar pela boca, ela vai precisar de um balão de oxigênio, ela vai precisar de como se fosse uma UTI na casa para poder cuidar dela. Porque é uma doença degenerativa, que a criança vai perdendo as funções que ela conquistou durante o tempo. Meu Deus, eu até queria muito que o nosso produtor, que é o nosso amado irmão Alisson, no final desse vídeo colocasse a foto da nossa amada irmã Isabelle. Como ela é um milagre. Você vê que tudo isso que o médico, acho que desde os 2 aninhos, né? Que ela começou a ter os diagnósticos. 1 ano e 6 meses. Todas as palavras negativas, todos os nãos foram cancelados pelas palavras poderosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo que foi decretado para a vida dela no não pode, não consegue, não vai, o Senhor tem falado assim, pode, consegue, Amém. vai. E é assim que está acontecendo na vida da nossa irmã Isabela. E quantos anos ela já vai fazer esse ano? Ela vai fazer 15 anos. Uau! 15 anos. Aleluia! Organizando a festa de 15 anos dela. Oh, glória! Para quem não ia chegar nem nos 12 anos, isso é muita alegria. Muito. Agora, o que me chama a atenção é você, uma mãe com quadro de depressão, que não desistiu de cuidar dos seus filhos. Eliane, nesse período de depressão, como que você estava? Você estava buscando ao Senhor? Você estava firme com Jesus? Você teve depressão? Teve síndrome do pânico também? Nessa época, eu continuei frequentando a igreja, eu ia aos cultos, mas o meu relacionamento com Deus não estava bom. O Senhor continuou falando comigo, mas
eu estava com relacionamento com raiva de Deus. Eu estava sentindo que Deus estava me castigando pelas minhas desobediências. Então, eu sentia que Deus estava me punindo. E nessa época eu achava que a doença da minha filha era uma punição de Deus. Uau. Então, era sentimento de raiva. Então, mesmo que eu ia na igreja, o Senhor falava, o Senhor, desde o início de quando eu comecei a descobrir o problema de saúde da Isabelle, o Senhor falou que tinha cura para ela. Aleluia! Glória a Que Deus. tinha cura para a vida da Isabelle. Glória a Deus. Então, assim, mas em meio à situação que eu estava vivendo, à dor que eu estava vivendo, eu não acreditava. Eu não tinha fé para acreditar que iria acontecer. Uau. Você chegou a ter a síndrome de pânico, como ela te perguntou? Sim, eu tive, depois de 4, 5 anos de tratamento, que aí no segundo ano de depressão, eu já comecei o tratamento com psicólogos, com psiquiatra, com medicações fortes, medicação para ficar bem durante o dia e medicação à noite para dormir, porque eu não dormia. Então, assim, quando eu tive a crise de pânico, a síndrome do pânico, que eu desmaiava em qualquer lugar, eu fui proibida a dirigir, eu fui proibida a ficar sozinha. Então, nesse período, eu precisei, a minha cunhada morou comigo para cuidar de mim e das 2 crianças. Você chegou, desculpa te perguntar, cortar você chegou a desmaiar só com seus filhos e ninguém assim por perto, adultos? Sim, eu desmaiei por 7 vezes. Uau! Em lugares diferentes, onde o médico falou assim: não traz ela mais para o hospital. Não tem jeito mais, ela não precisa vir ao hospital. Na 7ª vez que eu fui ao hospital. Aí o médico passou uma medicação que quando eu desmaiava, colocava debaixo da minha língua, e aí eu dormia, depois eu voltava ao normal. Quanto tempo você dormia? Aí não tinha tempo, não, assim. A questão de eu estar sozinha, Sim, eu ensinei o Miguel Henrique, né, a ligar pedindo socorro. sim. Uma vez eu me lembro que eu estava na cozinha, cozinhando, e me deu a crise. E o prato caiu no chão e ele desesperado, ele tinha mais ou menos uns 7 aninhos. Ele já ligou para minha irmã, ou geralmente era para meu cunhado, para o meu pai, e eles me buscavam e me levavam para o hospital. Miguel Henrique é um menino de ouro. E como ele foi um anjo, né? Sempre tem sido um anjo, né? Na sua vida. Sim, E treinado, né? Para cuidar não só da irmã, da mãe. Deus levantou ele como um guerreiro. O anjo Miguel guerreiro. sim. O Miguel Henrique, com 4 anos que a gente chegou no Brasil, ele já tomou uma posição de homem da casa. O Uau! pai dele falava com ele: filho, cuida da mãe e da irmã. Então ele já cresceu com essa responsabilidade ali de ajudar. E quando eu comecei a passar mal, ele não podia ver eu encostar a cabeça. Na hora que eu sentava no sofá, encostava a cabeça, ele já vinha: mãe, você tá bem? Você tá precisando de ajuda? Quer que eu ligo para alguém? E ele sempre ali cuidando de mim, da Isabelle. E ele é um menino muito assim, escolhido por Deus mesmo. É mesmo. É um filho obediente, preocupado. Então, assim, Deus já preparou tudo mesmo. Deu o filho pronto. Sim. E aí, quando eu tinha esses desmaios, o médico me proibiu de dirigir. Nessa época, eu até trabalhei, você me perguntou antes, eu quis trabalhar para ocupar a minha mente. Aí surgiu um trabalho que trabalhava um dia e folgava outro. Eu falei, eu vou dar conta que um dia eu vou para as terapias com as coisas das crianças e no outro dia eu trabalho. E a minha cunhada morava comigo nessa época. Sim. Mas foi assim, pior. Uau. Porque quando a gente está nesse processo de depressão, de crise, de pânico, tudo que te sobrecarrega vai piorando o quadro. Então, assim, eu desmaiava no trabalho. Então, foi aonde eles me afastaram no governo e eu tive que parar de dirigir também por responsabilidade, né? Eu parei de dirigir e teve uma fase, um período que eu estava com tanta depressão que
eu tinha vontade de morrer. Você chegou a tentar se suicidar? Eu planejei por 2 vezes. Eu planejei, eu levei tudo para o meu quarto, os comprimidos, as coisas, tudo que tinha em casa, coloquei na cabeceira. As crianças estavam dormindo? As crianças estavam deitadas na cama junto comigo. Eu beijei, despedi deles Meu Deus. e estava decidida, mas eu não fiz, porque como mãe eu não consegui. Eu só pensava na Isabelle, pensava muito no Miguel Henrique também, mas eu via ele como um menino forte, um menino que poderia vir ficar com o pai dele, que ia enfrentar as coisas, mas a Isabelle eu falava, quem vai cuidar dela? Eu olhava para os lados, eu não via ninguém capaz de cuidar dela. Uau. Nem o pai dela, nem meus pais, nem a minha cunhada que morava comigo. Então, assim, o Senhor já colocou isso no meu coração e para eu não fazer mesmo. Então, assim, por muitas vezes eu dirigindo o meu carro, eu desejava que o caminhão, que o ônibus batesse no meu carro para que houvesse o acidente e eu morresse. Deus te deu muitos livramentos. Aleluia. Foram muitos Louvado seja livramentos. Deus. Foram muitos livramentos, porque o Senhor, né? Que te guarda. Já tinha os planos dele para minha vida e o Senhor não é homem para mentir, né? Aleluia. Nem para voltar atrás, porque antes de eu ir para o Brasil, o Senhor já tinha feito as promessas dele para minha casa, né? Para o nosso ministério, que nós iríamos, né? Servir na casa do Senhor. Deus nunca desistiu de você. Não. Uau. Eu acho que foi um acúmulo de dores, né? Longe do esposo, casamento que faliu, porque não existe um casamento que subsiste há tanto tempo separado assim, com situações tão difíceis. Como que ficou a vida espiritual do seu esposo enquanto você estava lá no Brasil vivendo tudo isso? Então, aí foram passando anos, aí já estava 5, 6, 7 anos. Foram 7 anos sozinha no Brasil com as 2 crianças. E aí, depois do terceiro ano, o meu marido já tinha decidido a não voltar mesmo. Ele não queria voltar, porque a vida espiritual já não existia mais, né? Ele Já, com certeza saiu dos caminhos sim, do ele Senhor. desviou, já estava nos vícios, já estava no Um mundo, homem no mundo. sozinho, mundano, com certeza, É. caiu em muitos pecados. Sim, estava desviado, estava mesmo vivendo no mundo. Já existia um casamento que a gente nunca desistiu um do outro, né? Ele nunca desistiu dos filhos dele, ele sempre foi um pai muito presente. Então, assim, ligava todos os dias, conversava. Financeiramente, ele sempre, né, honrou a casa. Eu continuei com os meus planos lá da reforma da casa, de tudo, mas assim, a vida dele espiritual e já não existia. Realmente ele estava desviado. E depois de 6 anos que eu estava no Brasil, nós decidimos a divorciar. Você acreditava que não tinha mais amor? Da minha parte, não tinha mais amor. Eu não sei da dele, né? Mas assim, da minha parte já não tinha mais amor. Não tinha sentimento nenhum. Não, não tinha, não Não era tinha. mais ódio, porque no começo foi ódio. Sim, no começo foi ódio, foi muita raiva, mas depois já acostumou o sentimento mas já não existia mais amor, porque as coisas foram acontecendo e eu também, mesmo eu ainda indo na igreja e tudo, eu também me desviei, né? Eu também não fui tão correta no meu casamento. Então, assim, foram acontecendo coisas que tudo acabou. Foi desmoronando, né? Toda a estrutura da família, né? A família que tem um Deus vivo, o Pai da eternidade, o Consolador, né? Sim. Aquele que realmente é conselheiro, é Deus forte, né? Foi desmoronando. E porque, na verdade, não estavam mais, né, debaixo da mão potente do Senhor. É nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, nossos próprios conselhos e não mais conselhos de Deus, não é verdade? Sim, sim. Agora, eu me lembro muito bem, e isso aqui é interessante, foi que ano que seu esposo veio visitar a nossa igreja e começou a participar dos nossos cultos, num estado assim, muito triste, posso dizer deplorável até, espiritualmente, e ele chegou a pedir para fazer uma oração por você. Que ano que foi aquilo?
Foi mais ou menos julho de 2016, Ele fez um face call, chamada vídeo. de vídeo. Então, Nesse dia que ele veio à igreja, a gente já estava falando de assinar os papéis do divórcio, que realmente a gente já não queria, ele não ia voltar, estava decidido, e eu, da maneira que eu estava, eu não conseguia mais nem voltar, porque eu não tinha saúde para voltar. Uma pessoa que precisava de ajuda o tempo todo, como que iria sair do Brasil Sim. e chegar nos Estados Unidos? quantos remédios você tomava por dia? Eu tomava 3 durante a manhã e tipo 2 à noite para dormir e para ficar acordada. E Tudo tarjeta preta. tudo tarja preta, tudo. E cada vez que ia no psicólogo, no psiquiatra, ele aumentava mais a medicação. E quando ele veio aqui na igreja, era julho de 2016, a pastora fez esse vídeo e orou por mim. E nesse dia ela falou que o Senhor, Eu não vou esquecer, eu nunca consigo esquecer dessa cena. nem eu, Porque ele me deu o telefone na porta da igreja, do lado de fora da igreja. E eu entrei como se eu estivesse entrando com ela, porque eu estava vendo o rosto dela. E eu levei ela até o altar. Aleluia. Eu fiz um ato profético. Cheguei com ela lá no altar e disse, Glória a orei Deus. por ela, né? Foram algumas palavras que eu agora, hoje, não me lembro, mas eu falei, em nome de Jesus. Você termina que você lembra mais do que eu. eu lembro, ela orou muito para mim de cura da depressão e também que o Senhor falava com ela que eu estaria ali naquele altar dando meu testemunho, Glória a Deus. que eu Foi estaria ali dando meu testemunho e E que não demoraria. que não seria iria demorar. naquele ano mesmo, não foi assim? Você falou que não iria demorar. Sim. Aí quando ele desligou o telefone, quando ele pegou o telefone e ele veio conversar comigo, eu falei assim, de novo? Que loucura. Aí quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, ai, essa pastora é doida, mais uma palavra que não vai se cumprir. Olha só. Uau. E aí eu falei assim, não vai acontecer. E nesse mesmo ano a gente estava com o Natal programado da família e aí, de repente, ele começou a conversar com o pessoal para fazer a minha volta. E o Senhor, né, restaurou a minha família, a minha saúde me trouxe a cura. E também o Senhor foi o meu advogado. Aleluia. Eu também recebi Glória a Deus. milagre com o Senhor nessa área de imigração, né? Eu tinha uma carta de deportação, Uau. onde os advogados eu passei por 7 advogados e Uau. nenhum queria pegar o meu caso. Para eles era caso. Era perdido. Uau. Não tinha jeito para o meu caso, porque eu precisava de 3 perdão no meu caso. Meu Deus. E aí o advogado, o último, aceitou pegar meu caso e ele falou assim, eu vou fazer o seu processo, eu te dou 1% de chance. Eu falei, tá bom. O senhor era uma mulher. Você foi a única que aceitou o meu caso. Me deu 1%. E aí nós tivemos todo o processo, idas em corte, e era deportação. E eu fui perante a juíza. Na minha última corte, a juíza... O processo foi tão assim... O Senhor foi trabalhando na minha fé, para que a minha fé aumentasse durante esse período. Se você está passando por uma situação, Olha aí. confia no Senhor, porque glória. o processo é para você aumentar a fé, É. acreditar nele que ele vai fazer. Aleluia. Então, no processo, o juiz que era bom trocou para uma juíza que era ruim Só para provar a fé. para provar. O que a advogada falava assim, o seu processo foi arquivado para 5 anos, com 1 ano e meio meu processo reabriu. Então foram coisas que foram acontecendo que eu sempre falava com a minha advogada assim, pode fazer. Ela falava assim, mas não vai dar certo. Pode fazer, é o Senhor que está no controle de tudo. Sempre Aleluia. liberando uma palavra de Sempre. vitória. Era eu e a Fé. pastora Simone que ia lá na advogada. Aleluia. E a advogada falava assim, não vamos fazer isso porque não vai dar certo. Eu falava, não, pode fazer que vai dar certo. Olha aí. Aí na minha última corte, a advogada falou assim, não se apresente à juíza. Aí eu falei, não, eu vou me apresentar, vou
O Senhor Muita já falou. coragem, né? Uau! Muita Imagina, nós fé. estamos falando de uma pessoa que antes tinha medo, síndrome do pânico, temor, Depressão, depressão, angústias. Olha a coragem, desmaio, olha o que que é o resultado da pessoa ser ministrado na alma. Olha como se transformou numa outra a pessoa. cura Aleluia! completa. É, mas é porque cada reuniões, né, que a gente De cura, participa né? de cura, o Senhor vinha e trazia uma palavra de esperança ao meu coração. Aleluia! Então ele falava que estava cuidando, que ele estava no controle. Então, assim, já não era minhas mãos que ia fazer nada. A sua fé já estava inabalável. Já a minha fé Aleluia! estava no Senhor. Aleluia. E aí, no último dia da corte, a juíza, eu ia comparecer à juíza e a juíza falou, não quis nem me ver. Eu não precisei nem comparecer perante a juíza. Ela já cancelou a minha deportação, Glória a Deus. Glória! só mandou um Aleluia. e-mail para a advogada cancelando a minha deportação. Deus é tremendo. Deus de milagre. Que E a advogada nesse dia falou: você pode comemorar como se fosse o seu green card que tivesse chegado. Uau. O versículo da sua vida qual que é mesmo? Versículo Aleluia! que está em Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus não haverá impossível Oh, glória! em todas as suas promessas. Aleluia! Amém? Essa era uma promessa do Senhor na minha vida, né? Que eu não iria ser deportada. E eu não fui. Aleluia. Você Glória viu a que Deus. tudo tem conexão, né? Você precisou passar por um processo de perdão para que Sim. você também fosse perdoada. Você viu Sim. que o advogado te disse? Você tinha que passar por três tipos de perdão. Sim. Você perdoa a você mesmo, você perdoa o Sim. teu Deus, você perdoa o seu esposo. Sim. Você percebeu isso? E aí você chegou ali diante de um advogado, de um juiz que não conhece o legislador, Juiz do juiz. juiz dos Sim. juízes, que liberou o martelo de vitória sobre a tua vida. Aleluia. Trabalhou em você primeiro. Coisa linda isso, gente. E o que a pastora falou realmente, primeiro, foi mais difícil Aleluia. me perdoar. Eu perdoei o meu esposo, perdoei a Deus. Aleluia. O mais difícil do processo foi me perdoar. Aleluia. E porque a gente se culpa por tudo, Aham, se sente suja verdade. pelos atos, se sente culpada pelas coisas que você tirou dos seus filhos, né? Então, assim, você se culpa de todas as maneiras. Mas com o Senhor sempre foi trabalhando e eu me perdoei. E alcançou essa graça de ter essa intimidade com Deus Pai, né? Sim. Arrancando toda a orfandade espiritual, Sim. essa comunhão de um Deus que cuida, um Deus amoroso, um Pai perdoador. Sim. Aleluia. E hoje o meu relacionamento com Deus é de filha, assim. Aleluia. Quando o Senhor fala comigo, né? Quando ele falava comigo, eu não me sentia assim merecedora, né? Mas hoje, quando o Senhor fala, né, ao meu coração, traz uma palavra, né, para minha vida, uma promessa para minha vida, para minha casa, eu vejo o cuidado dele, Aleluia. sabe? O amor dele. E hoje eu sei assim que tudo que eu passei foi sim uma parte pela minha desobediência, né? Que se eu não tivesse desobedecido, ido para o Brasil, talvez eu não tinha passado um processo, alguma das coisas. Uhum. Alguma coisa podia fazer parte da minha história, mas eu sinto hoje que tudo que aconteceu na minha história hoje é para ajudar outras pessoas, Amém. Com certeza. né? Então, assim, hoje eu já não me culpo, não tenho essa culpa mais. E no início que eu não aceitava a doença, né? A síndrome da minha filha, hoje eu sei que Deus vai trazer a cura completa na vida dela. Ela vai testemunhar da cura dela. Aleluia. Ela vai falar Boca dela. da boca dela, da cura que ela teve, porque o Senhor não é homem para mentir. Ele já prometeu. Não foi uma, não foi duas, e o Senhor já prometeu. Mas assim, tudo que eu passei faz parte do meu propósito aqui na Terra. E hoje eu estou aqui abrindo a minha vida, falando para você,
para que você tenha esperança. Que Aleluia. você pode estar passando por uma depressão, mas você está passando, você não precisa ficar aí nesse lugar. Aleluia. É só passando. E que você tenha fé e esperança. Busque ao Senhor. Não fique aí no lugar que você tá, porque a gente quer ficar, né? Sempre ali dentro de casa, no seu quarto. Não, busque ajuda. Vem pra Busque casa da ajuda, porque se eu cura. não tivesse buscado ajuda, eu não tinha conseguido. Eu não Sozinha tinha você não conseguido teria sozinha, conseguido. não. Porque lá no Brasil, eu não busquei a ajuda. Olha, Eu não busquei. Eu me calei, porque às vezes, né, você fala e você não recebe a ajuda que você está esperando. Mas quando eu, né, cheguei aqui na Casa da Cura, onde realmente elas me abraçaram, não houve julgamento, não houve nenhum dedo apontado para mim. Então, assim, eu fui recebendo do Senhor e o amor delas foi fortalecendo a cada dia. Então, assim, se você está passando alguma dificuldade também no seu relacionamento com a sua família, aleluia. não desista, não desista. Tudo tem jeito. Você pode perdoar, Aleluia. você pode restaurar os sentimentos. Então, assim, não desista da sua família. Não coloque a sua vida, os seus filhos em destruição, porque o Senhor, ele está aqui para te ajudar. Como me ajudou, ele está para te ajudar também. E hoje ela é um grande exemplo de mulher de fé, Verdade. de mulher forte, corajosa. Para nós que estamos aqui vendo a sua luta diária, mas você luta com alegria, com fé, com perseverança. É verdade. Nos fala de milagres, que nós vamos alcançar os milagres que você alcançou e que você vai ver a sua cura completa da sua filha. Amém. Você tem inspirado mulheres, muitas mulheres que Com são certeza. mães de crianças especiais. Eu tenho certeza disso. E eu posso dizer também que os seus filhos, o Miguel, é fruto dessa fé Aleluia. e dessa perseverança, porque ele olha para você. E eu sou suspeito para falar. O Miguel é um menino maravilhoso, Aleluia. cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem a Amém. doçura, o altruísmo, o olhar de se colocar no lugar do outro. Verdade. Eu tenho certeza que foi o teu exemplo, a tua fé, a tua coragem de ser curada, de receber tudo aquilo que Deus tinha para você. Amém. Amém. Deus te Luciane, eu acho lindo a sua história daria um livro, e talvez o nome que estaria na capa seria O Poder do Perdão, Aleluia. porque a sua Verdade. história é sobre perdão. É perdão que curou a família, é perdão que curou o casamento, é perdão que curou você, é o perdão que te livrou da deportação, é o perdão que está manifestando todos os dias e curando, e curando, curando. E eu gostaria também que você aproveitasse esse momento, convidasse as mães de filhos especiais para participar do grupo que você tem junto com a pastora Simone de Mulheres Agraciadas. Para quem está aqui na Flórida, no sul da Flórida, ou em qualquer lugar dos Estados Unidos, e até fora do Brasil, daqui dos Estados Unidos também Sim. pode participar, não é verdade? Sim. Então, a gente tem, né, tem um grupo de mães, mães agraciadas. Na nossa igreja, né, nós temos a liberdade, os nossos filhos, né, têm a liberdade de adorar, de participar das nossas reuniões. E nós temos esse grupo de mães agraciadas, onde a gente ora uma com a outra, onde a gente ajuda uma a outra, porque os nossos filhos são crianças especiais, mas não são cargas pesadas, não são dificuldades para a gente. Aleluia, olha aí. Glórias a Deus. Se você está sentindo esse peso, essa carga, o Senhor vai te dar força. O Senhor vai renovar suas forças. Falar que é fácil, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas a gente consegue. Eu, né, sou ativa na igreja, eu participo das De coisas. tudo. Isabelle participa dos eventos. Aleluia. E a Isabelle participa no altar da igreja.
Então você aí Ela é que adoradora, ela é profeta, ela já pregou, porque ela já subiu no altar uma vez, e ela pegou a Bíblia lá e ficou girando a Bíblia inteirinha. E é, não só isso, ela já colocou a mão nas pessoas para Sim, orar, ela assim, coloca e no ela coração. ora no coração, às vezes, e aquele dia no Elias? sim, ela colocou na cabeça uma vez do meu filho, foi muito forte. Ela é profeta. Então, se você tá se sentindo sozinha, né, com dificuldade com o seu filho, nos procure. Procure a nossa, vai estar o telefone aqui, né, no vídeo. Nos procure, a gente tem esse grupo, a gente vai estar te ajudando em oração ou qualquer outra coisa, nem precisar ir para médico, qualquer coisa. Uma orientação médica, né? Sim, Muito sim. bem, muito Nos bem. procure, mesmo se você estiver longe, em outro estado ou no Brasil, se você quiser participar do nosso grupo para receber uma oração, você pode procurar na descrição aqui no vídeo, vai estar o nosso contato. Vai ser um prazer estar ajudando você. Você que está se sentindo sobrecarregado, sabe? Como ela mesma disse, não é pesado. Você pode trocar todo esse fardo para o jugo do Senhor, que é leve, Amém. que é suave. Amém. Ela carregou muitas coisas com ela por muito tempo, sozinha. De repente você está carregando muito peso, muita carga sozinha. Existe um lugar que se chama House of Healing. Se você não tem nenhum lugar de cura, de alma, de libertação perto da sua casa, procure uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. Uma igreja onde a palavra de Deus é ministrada Amém. com verdade, sem mistura, a palavra genuína. Eu tenho certeza que você vai ser curada, Amém. como ela também foi. Amém. Você hoje é uma mulher sarada. Sou Aleluia. sarada, feliz. Aleluia. É, E não só isso, né? O seu esposo, um sacerdote. Hoje ele é um sim, presbítero. sim, Ele vai também ter um dia aqui de testemunho, eu tenho certeza disso, e você vai poder ver com detalhes de tudo que Deus libertou. sim. E libertou muito, né? Foi muita libertação. Hoje eu encontro pessoas que falam assim para mim: eu não consigo acreditar que ele é o Lino. Sim, Se tornou um outro homem, aleluia. é verdade. O evangelho transforma. Glória a Jesus. O evangelho muda a vida do homem, muda a vida da mulher. Isso é a realidade do verdadeiro evangelho. Aleluia. Sim, o Senhor muda mesmo, muda toda a história. Amém. Eu quero te agradecer por ter compartilhado conosco o seu testemunho de milagres, de Amém, restauração no seu casamento, da sua saúde, da amém, saúde da sua filha. Você é um milagre. Aleluia. amém, Glória a Deus pela sua vida. Continue falando desses milagres que o Senhor fez na tua vida, porque Deus vai multiplicar esses milagres em nome de amém. Jesus. Muito obrigada. Nada. Eu também. Não posso deixar de dizer que só a eternidade Amém, vai revelar a minha gratidão por ter conhecido uma mulher como você é. A amém, sua história me Aleluia. ensina muito. Você amém, prega para mim todos os dias, quando eu vejo você cuidando da Isabelle, amando seu esposo, amando sua casa, amando sua igreja, servindo na casa do Senhor, Aleluia. porque ela faz um serviço de diaconisa com tanta excelência, dá suporte a todos os ministérios. É verdade. É assim a mulher do talento para todas É as verdade. festas, organizações. É incrível. Cerimoniais, administração. E como é que fala quando deixa tudo bonito lá no altar, gente? Peraí. Painéis lindos que acontecem aí nas conferências de rainhas, nos eventos da igreja, tudo aqui, ó, dessa mente maravilhosa, porque Deus cura mesmo, cura a mente, amém, traz inspiração. Esse é o nosso Deus. E eu sou Aleluia. muito grata a Deus pela sua Glória vida. a Jesus. Antes de pedir para ela orar, para encerrarmos esse vídeo, eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo para todas as mães de crianças especiais, para todas as pessoas que sofrem depressão e para todos que estão vivendo um momento de crise no casamento. 7 anos de separação não foi um tempo longo demais para que o Senhor não restaurasse o casamento.
Tem gente que fala assim, já tem 1 ano que eu estou separado, não tem mais jeito. Ei, ela ficou 7 anos separada e Deus restaurou. Não Amém. há nada difícil para Deus, não há nada impossível para Deus. Então compartilha esse testemunho para essas pessoas também crer que Deus é o Deus de milagre. Amém? Vamos Amém. orar? Vamos orar, pastora, mas eu quero te agradecer. Amém. Eu agradeço a Deus, né, por tudo que Ele fez na minha vida, mas eu agradeço a esse ministério Ô, da glória. Casa da Cura, pelo sim da pastora e pelo cuidado, pelo amor, pelo evangelho verdadeiro Aleluia. que ela, Obrigada, Senhor. que essa casa, o pastor Josué, a pastora Val, tem esse amor para qualquer pessoa, Toda honra, toda qualquer glória pessoa. seja dada a Jesus Cristo. E eu sou Aleluia. muito grata pelo Aleluia. seu sim. Obrigada, pastora. Amém. Amém? Vamos orar então. Você na sua casa agora, se una conosco nessa oração. Amém. Eu Amém. tenho certeza que as palavras dirigidas pelo Espírito Santo Amém. serão palavras poderosas Amém. e um poder de cura que manifestou na vida dela também vai manifestar Amém. na sua. Agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus amoroso, esse Deus que nos ama incondicionalmente. Neste momento, Senhor, eu entrego, Pai, as nossas vidas a Ti. E te agradeço, Pai, pelos milagres que o Senhor fez na minha casa, que o Senhor, todas as curas que o Senhor trouxe na minha vida, Pai. Senhor, neste momento, Senhor, eu entrego todas essas vidas que estão assistindo, Pai, esse testemunho. Que você que está ouvindo essa oração, que você que está em alguma situação impossível, qualquer situação que você esteja passando, que você receba do alto Aleluia. a fé, Aleluia. que o Senhor possa colocar no seu coração a fé. De Jesus. Acredite, confie nesse Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Esse Deus que pode trazer a cura para a sua alma, a cura para a sua depressão, Aleluia. a cura para o seu corpo físico. Não importa o que você está passando, qual é a sua síndrome, a sua doença, não importa. O Senhor pode te curar. Aleluia. No nome de Jesus, que você receba a cura nesse momento. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor vai ali restaurando famílias. Oh, glória. Essas famílias que estão destruídas, famílias que já estão desistindo, Pai querido. Aleluia. Que o Senhor vai ali, Senhor, restaurando casamentos, Pai. Yes. Vai ali restaurando, Senhor Jesus, o amor. Yes. Vai restaurando ali, Pai querido, a confiança entre os casais. Em nome Senhor, de para Jesus. que famílias sejam restauradas, para que filhos sejam curados. Famílias restauradas têm filhos curados, Pai. Nós repreendemos, Pai querido, toda seta maligna que está fazendo, Pai querido, famílias serem destruídas. O inimigo não quer as famílias unidas. O inimigo está fazendo de tudo para destruir. Mas hoje eu te falo, o Senhor restaura a sua família. Em nome de Jesus, Ele restaura o seu casamento para trazer a paz, para trazer a cura, para trazer o amor no seu lar. Neste momento, Pai querido, eu entrego todas as crianças especiais, todas as síndromes, Senhor, que os homens colocam o nome, mas para o Senhor não existe síndrome, para o Senhor não existe o impossível. Que o Senhor visite essas crianças que estão no leito, essas crianças, Pai querido, que estão ali sem andar, sem condições. Senhor, vai visitando, levando a cura, Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu confio em Ti. Se esses pais não confiam em Ti, eu creio por eles, Pai. Que eles possam ter a fé que eu tenho hoje. Um dia eu não tive, mas hoje eu creio que o Senhor pode fazer. Você que está aí, ó, desesperado, recebendo um diagnóstico. Você pegou esse diagnóstico hoje. Não aceite o que está escrito nesse papel. O que está escrito nesse papel não é o que o Senhor tem para você. Não importa o que está escrito.
O que o homem coloca não é o que o Senhor tem para você. Confia no Senhor, Ele traz a cura para a sua casa. Não existe o impossível. Não existe, não há nada impossível para o Senhor. Que nesse dia de hoje você tenha fé, confie nesse Deus, busque esse Deus, busque por Ele, porque Ele vai te ajudar. Confie nele, no nome de Jesus. Glórias a Amém. Deus. Aleluia. Glória seja dada a ti, Jesus. Aleluias. Eu queria dizer para você que ainda nunca fez uma oração de salvação, que nunca entregou seu coração, sua casa, sua família para Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, venceu a morte para garantir a você a vida eterna. Faça essa oração comigo. Amém. Se você foi tocado por esse testemunho, se você recebeu essa oração, faça essa oração de salvação e entregue agora Amém. seu coração, a sua vida a Jesus. Diga, meu Senhor, Deus e Pai, Jesus. eu entrego a Ti o meu coração, Amém. Jesus. arrependido por todos os pecados cometidos. Amém. Hoje reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Veio ao mundo para morrer por mim, perdoar os meus pecados e me salvar da morte eterna. Pai, eu entrego não só o meu coração, mas toda a minha vida, toda a minha história. Amém. Escreve meu nome no livro da vida. E quando o Senhor Jesus voltar, chamarás o meu nome e o nome da minha família, em nome Amém, de Jesus. Jesus. A partir de hoje, Tu és o meu Senhor, o Amém. meu Salvador. Amém. Ficarei firme, seguirei os seus passos, meditarei na sua santa palavra Amém. e obedecerei à sua voz, ó Deus vivo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Fica firme e até o próximo testemunho. Amém? Obrigada, Mariana. Muito obrigada pela oportunidade. Aleluia. Obrigada, Deus Eliane. Maravilhoso, não foi? Foi bênção. Gostou? Foi maravilhoso. Amém. Glória a Deus.